Olá, meus amores, muito bom dia. Hoje é terça-feira, então vamos seguir com a nossa aulinha de história, tá? Gente, tia hoje vai gravar o livro, por quê? Porque geralmente esses assuntos de história são assuntos muito extensos, né? Temos que ler bastante, ok? Então, tia vai dar uma resumidazinha para a aula não ficar tão grande, tão cansativa, né? Isso, e também não ter não ocupar tanto espaço no telefone, né? Porque ficam as aulas muito grandes, certo? Mas hoje nós vamos para o livrinho de História na página 71, com o assunto período regencial, de 1831 a 1840. Então vamos tentar entender um pouquinho o que foi esse período regencial. Vamos lá. Aqui diz que quando o imperador Dom Pedro I abdicou do poder, entregou, né? O seu filho Dom Pedro de Alcântara deveria assumir o trono, mas ele tinha só 5 anos de idade, né? Então foram escolhidos regentes para governar o Brasil, até que o herdeiro atingisse a maioridade. Nessa época da história, nosso país ficou conhecido como período regencial, ou regência, que começou de 1831 e terminou em 1840. Veja as regências que governaram o Brasil. Então, teve a regência trina provisória, né? Que foi composta por 3 pessoas escolhidas pela Assembleia Geral, que foi Brigadeiro Francisco de Lima e Silva, o senador Nicolau Campos Vergueiro e Marquês de Caravelas, né? José Joaquim Carneiro de Campos. A regência durou apenas 3 meses, né, de 7 de abril de 17 de junho de 1831. Aí, partindo aqui, nós temos também a regência trina permanente, né? Que essa regência era composta pelo Brigadeiro Francisco Lima e Silva, João Braulio Muniz e José Costa Carvalho, né? Gente, nós temos aqui a regência Una de Feijó, a regência Una Araújo de Lima. O que quer dizer isso? Essas regências, né, foram governos, certo? Enquanto o Dom Pedro não atingia a maioridade. Enquanto ele não atingiu a maioridade, então o Brasil foi governado dessa forma por várias pessoas, né? Eles eram indicados, eleitos pela Assembleia Legislativa, né? Temos aqui o Marquês de Olinda, certo? O período regencial aconteceram muitas revoltas em várias províncias. As principais revoltas foram a revolta da Cabanagem, no Pará, a Farroupilha, no Rio Grande do Sul, a Sabinada, na Bahia e a Balaiada, no Maranhão. Então, muitas pessoas ficaram descontentes, né, com esse tipo de governo, né? Para eles não deveria ser assim, né? A Assembleia decidir quem vai governar o país. Eles queriam ter direito ao voto, né? Eles queriam escolher as pessoas, né, que eles sentissem vontade que realmente fosse governar o país. Mas não acontecia assim, né? Aí aconteciam muitas revoltas. Quando se falam revoltas, se falam guerras, tá, gente? Isso foram as guerras. Aí nós temos aqui, a Guerra da Sabinada, certo? Tivemos a Cabanagem, tá bom? Tivemos também a Guerra dos Farrapos, ou a Revolução Farroupilha, foi no Rio Grande do Sul. E, por último, a Balaiada, que fez referência ao apelido de Francisco dos Anjos, né? O conflito se deu no Maranhão, com a participação de artesãos, vaqueiros, lavradores e escravos contra os fazendeiros, né? Então, a revolta foi dominada em 1841 pelas tropas do governo regencial. Então, a gente percebe aí, né, que foi um período de muitas guerras, de muitos conflitos. As pessoas não se sentiam representadas, né? Elas sentiam, assim, um governo muito opressor, né? Governos que exigiam muitos impostos, que exigiam, né? Que faziam um tipo de exclusão social muito grande. E isso só resultava em guerras e mais guerras, né? Até que chegou um tempo em que o nosso país realmente aderiu ao voto, né, livre e direto, né? Mas enquanto não existia ainda o voto livre e direto nas urnas, era dessa forma, né? Os grandões, né, da Assembleia, as pessoas, né, de grandes influências, eram elas que escolhiam, né, quem ia governar
as partes, né, do país que foi dividido no Tratado de Tordesilhas. Então, em cada parte do país ficavam os governadores governando, mas sempre acabava em brigas, né? Sempre acabavam em descontentamento. Partindo aqui para a atividade, nós temos, né, dizendo, leia o que diz a Constituição de 1824. Ok? Vamos lá. Artigo 21. O imperador é menor até a idade de 18 anos completo. Durante a sua menoridade, o império será governado por uma regência, a qual pertencerá ao parente mais chegado do imperador, segundo a ordem da sucessão, e que seja maior de 25 anos. Com base no texto acima, responda por que Pedro de Alcântara, filho de Dom Pedro I, não pôde assumir o trono no lugar de seu pai, porque ele tinha apenas 5 anos de idade, né, gente? Os regentes foram escolhidos baseados em quê? Na Constituição de 1824. Segundo, quanto tempo durou o período regencial? O período regencial, gente, durou 9 anos, até Dom Pedro atingir a maioridade, né, para assumir o seu trono. Complete o quadro. Então, nós vamos completar direitinho, ó, 1831, né, e os governadores da época de 1831, certo? Isso tudo vocês vão achar lá nas questões, tá? Então, quem foi na regência de trina permanente? Aí procura lá o período e procura os regentes e assim por diante, tá certo? Quarto, pinte no mapa de acordo com a legenda as províncias onde ocorreram as principais revoltas. Então, nós temos, né, aqui, ó, que vamos pintar a Balaiada, a Sabinada, a Cambagem e a Guerra dos Farrapos, né? Os estados em que houve as revoltas, certo? Quinto, o que significa o ato adicional? Foi uma reforma, né, na Constituição de 1824, e uma das medidas foi transformar a regência trina em una. Escrevam isso aí no quinto quesito. Sexto, marque um X nas afirmações corretas. O período regencial foi de muitas revoltas, como a cabanagem, a balada, a sabinada e a revolução farroupilha. Sim, vamos marcar o xizinho, não é isso? O ato adicional foi criado para dar mais direitos à população? Não deu direito nenhum. Por isso que haviam revoltas, né? Porque eles não tinham direito a nada. Letra C. Uma das causas das revoltas foi a insatisfação com as péssimas condições de vida em que vivia a população, com certeza. Faltava saneamento básico, né? Faltava postos de saúde, faltava escola, faltava um representante realmente do povo, que realmente olhasse a necessidade do povo. Os representantes, na época, só olhavam as necessidades deles, né? A necessidade dos ricos, né? Construir mais palácios e palácios, mais riquezas e riquezas, e a população pobre ficando cada vez mais pobre. Então, isso causava muita revolta, né? Letra D. O período regencial começou em 1831 e só terminou em 1840. A maioridade de Dom Pedro de Alcântara, sim, marca um X também. Sétimo e último, agora numere corretamente relacionando a primeira coluna com a segunda. Balaiada. A balaiada foi a revolta do Maranhão, né, gente? Sabinada foi a revolta da Bahia, né? Cabanagem foi a revolta do Pará. E Guerra dos Farrapos foi a revolta do Rio Grande do Sul. Gente, esses nomes, tá? De revoltas, todos eles têm um grande significado, tá bom? Então, eu peço que vocês leiam direitinho, né? O porquê de cada revolta. Eu não tenho tempo aqui e nem memória do celular para explicar um por um, mas é um assunto muito interessante e muito importante. Então, são nomes um pouquinho estranhos, então se bater essa curiosidade, oxe, por que esse nome Balaiada? Por que esse nome Sabinada? Então, vocês podem vir aqui, certo? Nas explicações e procurar saber o porquê que cada guerra foi mencionada, como é que eu poderia dizer? Foi batizada com esse nome, tá certo? Os nomes são muito significativos e eles têm um porquê, ok? E é isso, meus amores, ficamos aqui, né? Vamos ter também para vocês, ok? No livro de reforço, certo?
Deixo para vocês aqui livro de reforço, dando continuidade a esse assunto de história, tá bom? Deixo para vocês a página 132, ok? Em período regencial, tá certo? Vem essa parte e vem até a 133 nessa partezinha aqui também, ok? Então, deixo para vocês esse para casa 132 e 133, certo? E é isso, meus amores. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, podem falar. Tchauzinho e até amanhã.